A palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: os 4 seres viventes. Meta de hoje: leitura das páginas 67 a 70. Os querubins, os serafins e o trono. A glória, a santidade e a justiça. Voltemos agora ao livro de Ezequiel. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caiu o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 1:28. Os 4 seres viventes seguiam o Espírito, fazendo a grande roda do mover de Deus girar, executando sua vontade, e sua glória era vista na terra. Isso é grandioso. Se olharmos o 10º capítulo de Ezequiel, perceberemos que esses 4 seres viventes são querubins. Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Versículos 1 e 4. Os querubins estão diretamente relacionados com a glória do Senhor. No livro de Isaías, em vez de querubins com 4 asas, vemos serafins com 6 asas. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 2. Na época de Uzias e mais tarde de Ezequias, a situação do reino de Judá não era boa. O reino de Israel fora levado cativo pelo rei da Assíria, e o reino de Judá seria mais à frente levado cativo para a Babilônia. Nesse momento, Isaías viu o Senhor assentado em alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam o templo. Essa visão não mostra o Pai, mas mostra nosso Senhor Jesus Cristo, pois as abas das vestes refere-se à justiça humana, isto é, às virtudes humanas que só Cristo possui. Leamos o versículo seguinte. E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Os serafins representam a santidade do Senhor, enquanto os querubins representam a sua glória. Na visão de Ezequiel, o Filho do Homem tinha fogo da cintura para baixo, mostrando sua santidade, e da cintura para cima tinha fogo como metal brilhante, ou seja, como energia, a eletricidade que representa sua glória. Ezequiel 1:27. Então vemos aqui a santidade e a glória do Senhor. Ao ver o Senhor, Isaías temeu, pois era um homem de lábios impuros. Isaías capítulo 6, versículos do 4 ao 5. Então um dos serafins tocou a boca de Isaías com uma brasa viva tirada do altar, e sua iniquidade foi retirada. Versículos do 6 ao 7. Essa brasa viva o santificou. Antigamente não havia antibiótico para desinfetar e cicatrizar um ferimento. Usava-se um metal incandescente que o cauterizava. O fogo, então, é para santificar, para purificar. Após sermos santificados pelo fogo, Deus pode enviar-nos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui,
envia-me a mim. Isaías 6:8. Estamos prontos para sair às ruas como relâmpagos, andando em zigue-zague, encontrando pessoas com o coração abatido e contrito. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurecendo-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Versículos do 9 ao 10. Existe algo no coração do homem que o isola de Deus e o impede de receber a energia divina. Mas graças ao Senhor, há sempre alguns corações que se convertem a Ele. Algumas pessoas, por causa das circunstâncias do viver diário, estão em uma situação difícil. Elas então se convertem ao Senhor, recebem a palavra, a energia divina e são salvas. Retomemos a visão de Ezequiel para notar um detalhe importante. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Ezequiel 1:26. O trono de Cristo era como uma safira, uma pedra azul. O trono representa a justiça de Deus. Os querubins representam a sua glória e os serafins representam sua santidade. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, após a queda, Deus colocou querubins e o refugia de uma espada flamejante para guardar o acesso à árvore da vida. Gênesis 3:24. Aqui temos 3 itens: querubim, espada e fogo. O fato de a espada ser flamejante que mostram as exigências de Deus para que o homem tenha novamente acesso à árvore da vida. O querubim representa a glória de Deus. A espada representa a justiça de Deus e o fogo representa a santidade de Deus. Esses 3 itens também são itens primários, itens básicos dos atributos de Deus, do que Ele é. As 3 cores do arco-íris: justiça, glória e santidade de Deus. Vejamos agora a relação entre os 3 itens básicos dos atributos de Deus e o aspecto do arco-íris visto por Ezequiel. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 1:28. Há 3 cores primárias, cores básicas, que conseguimos enxergar com nossos olhos: amarelo, azul e vermelho. Podemos combinar essas cores e formar qualquer outra cor. O amarelo é representado pelo metal brilhante, elétron em grego, ou seja, pela eletricidade. É por isso que quando os querubins foram mencionados, se falou do elétron, pois o amarelo representa a glória do Senhor. O azul é a cor da safira, do trono de Cristo, visto por Ezequiel, e representa a sua justiça. Por fim, temos o vermelho, que é a cor do fogo, e representa a santidade do Senhor. Assim, essas 3 cores primárias representam os 3 itens básicos dos atributos de Deus. O amarelo representa a glória, o azul a justiça e o vermelho a santidade de Deus. E assim, como as 3 cores primárias se combinam para formar outras cores, os 3 itens básicos dos atributos de Deus formam qualquer outro atributo necessário para lidar com as diferentes situações. O arco-íris, por um lado, representa a fidelidade de Deus, pois é o selo de sua promessa de que não mais destruiria a humanidade com o dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículos do 11 ao 15. Por outro lado, ele mostra que Deus sempre cuidará de sua criação, baseado nos 3 itens primários:
glória, justiça e santidade. Nesse ponto, vejamos o que é dito em Apocalipse. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Apocalipse capítulo 4, versículos do 2 ao 3. Nosso Deus está no trono, governando sobre todas as coisas. Ele é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Esse jaspe provavelmente tem a cor verde escura e é bem transparente. A cor verde faz referência à vida. Nosso Deus é cheio de vida e veio para nos dar vida em abundância. Jó 10:10. A pedra de sardônio é vermelha e faz referência à redenção. A primeira necessidade do homem é a redenção. Por isso, a primeira das 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote é o sárdio e a última é o jaspe. Êxodo capítulo 28, versículos do 17 ao 20. A estrutura da muralha da Nova Jerusalém na eternidade futura é de jaspe. Isso revela que a história de nossa vida cristã, do início ao fim, tem um brilho de Deus se intensificando cada vez mais. Vemos ainda que o arco-íris tem um aspecto de esmeralda, que também tem a cor verde. Lembre-se, além de ser um sinal da fidelidade de Deus, o arco-íris mostra a maneira como Deus lidar com sua criatura. Conforme vimos, ele é formado por 3 cores primárias: amarelo, azul e vermelho. Assim como os atributos de Deus, possui 3 itens básicos primários: glória, justiça e santidade. É por meio desses atributos que Deus cuida de sua criação.